Em continuação ao vídeo anterior, falando algumas revelações da minha querida tia Hilda, que já dorme o sono dos justos, mas ainda era eu recém-casado, com os meus filhos ainda pequenos. Ela veio nos visitar a São Paulo, que é o Brasil, e fomos almoçar na casa de uma prima. Depois começamos a conversar bastante, a matar saudades, ela com muitas saudades minhas, sempre me chamava de Abelzinho, Abelzinho, Abelzinho. E chegou a um ponto de falar em religião, e ela me perguntou qual a minha religião, e eu falei, como da mamãe, sou católico, apostólico, romano, né? Porque geralmente os pais seguem sempre, aliás, os filhos seguem sempre os pais, não é verdade? Então todos nós, a minha mãe já, naquela época, fanática de Nossa Senhora de Fátima, né? Uma beata. Então eu conversei sobre isso e eu falei, e a tia? Aí ela me puxou um caderninho amarelo e falou assim, eu sou da cristã. Mas eu nem liguei quando ela falou eu sou da cristã, eu nem liguei, né? Aí mudamos de assunto e tal, e ficou por aí mesmo. Depois ela de uns dias voltou a Portugal e eu continuei aqui no Brasil. Passado algum tempo, né? Depois, quando eu já era batizado no caso, né? E contei para minha mãe que era batizado, que a minha mãe disse que eu tinha perdido o juízo, essa coisa toda. Aí eu falei, não mamãe, eu não perdi juízo não, mamãe, é uma maravilha, encontrei o senhor, minha mãe, e eu vou aí a Portugal contar para a senhora pessoalmente. E ela me disse, não meu filho, tu estás aí desempregado, sem dinheiro, as passagens são caras. Eu falei, mãe, se o senhor falou pela palavra, eu vou, porque ele é o dono do ouro e da prata. Entretanto, lá em Portugal, quando a minha mãe comentou com a tia Hilda que eu tinha me batizado, aí a tia Hilda falou, tu sabes qual é a igreja? E a minha mãe falou assim, parece que é uma tal de congregação cristã. Aí a tia Hilda, na hora, se revelou. Ela disse para minha mãe, se é da cristã e Deus falou que vem, ele vem, Gina. Podes aguardar, Virgínia, que ele vem, falando para minha mãe. Podes aguardar que ele vem. Se ele ouviu a palavra, vem sim. Pois aí a minha mãe falou, por que tu sabes? Aí a tia Hilda se revelou para minha mãe, é que eu também sou da cristã. O quê? Sou, mas não conta nada para o teu irmão, que ele vai ficar bravo comigo, que é o tio Ademar, esse que está ao lado dela, que é irmão da mamãe. Não contes para o Ademar. Mas como que... Aí ela contou, né? Que ela e as duas primas lá das Cuchufés, né? Iam à tarde aos cultos, né? E enquanto eles iam jogar bilhar, sinuca, né? Aquelas coisas, carteado, né? Eles juntavam eles todos lá, os nossos tios, para jogar, e elas diziam que iam ao chazinho das 5, né? Tomar o chazinho com as bolachas e biscoitos, não. Elas iam para a congregação à tarde, no culto à tarde, que lá tem cultos à tarde e à noite, né? O culto da tarde, que é chamado culto dos idosos. E assim, iam lá e iam sempre, e depois do dia, não sei ainda a data, esqueci de perguntar para a tia qual foi a data, que ela batizou-se, mas foi uma das mais antigas, pois ela Deus veio a recolhê-la, né, com 94 anos, né, conforme eu falei no vídeo anterior, com 94 anos, minha querida tia Hilda, tia I, como eu falava, tia I, a tia I. A tia I foi no dia 8 de fevereiro de 2012 que Deus recolheu, né? E ela nasceu no dia 2 de agosto de 1914. Tanto que uma das vezes que ela foi no carro congregar conosco, com o ancião Antônio Farias, do Porto,
o Antônio Farias, o irmão, perguntou para ela, então a irmã conhece, tal, conhece o senhor, então eu conheço, a irmã conhece que ela inaugurou, conheço, ela conhecia e conhece a obra toda em Portugal, toda, pois ela foi das primeiras a serem batizadas, né, de irmãs portuguesas. Então, quer dizer, foi uma alegria para mim, foi um incentivo para a mamãe, que depois a mamãe ficou contente, e até depois quando eu cheguei em Portugal, segundo vocês já ouviram, a obra maravilhosa que Deus fez na vida dos meus pais, né? Então, foi uma maravilha, ela foi a primeira da família a, a obedecer. Depois, aqui no Brasil, fui eu, né? Meus filhos e minha esposa, e depois voltei a Portugal para ver a alegria de ver os meus pais descer nas santas águas e serem batizados. Aqui, Caldas de Alegres, que já mostrei para vocês, quando foi feita a construção nova, ficou um encanto, uma maravilha. Aqui é a casa da mãe da tia Noêmia. Nós ficávamos muito nesse jardim aí, nesse banco, à noite, conversando, contando piadas. Era uma alegria, juntava moços e moças. E aqui na aldeia, em Aregos, à meia-noite a luz apaga automaticamente, sabe? Desliga tudo, tudo. Então, quando tinha luar, a gente via o luar, né? Quando não tinha luar, víamos lanternas, candeias, era cheio de lanternas para lá e para cá, mas não tinha perigo, não tinha bandido, não tinha nada. Pô, a gente às vezes ficava ali até 1 hora da manhã, às vezes nós íamos buscar cachos de uvas ali nas parreiras ali ao lado e comíamos uvas e tinha o chafariz ali com água e era uma amizade sadia, sabe? É uma coisa diferente de hoje. Inclusive eu quero falar também com vocês, vou fazer um vídeo falando sobre a mocidade, a juventude, sabe? Eu acho tanta coisa errada nesse mundo. Nessa época, antigamente, era um respeito. Os pais deixavam até as moças, as raparigas com a gente, porque não tinha perigo, não tinha maldade, não tinha essas coisas todas, sabe? Hoje não, hoje largam à toa e é uma tragédia, é drogas, é isso, é aquilo, né? Mas eu vou até fazer também um vídeo orientando a mocidade, tá? E os pais e as mães sobre os perigos do mundo, porque o inimigo está por aí para querer acabar com todos. O meu irmão, José Alberto, esse que se formou lá em medicina, eu fiquei na casa dele uns tempos também, né? A maior parte fiquei com o papai lá no apartamento. Mas passei uns dias com meu irmão e ele me ofereceu essa máquina americana, ó, conforme vocês podem ver, eu até preguei aqui, ela já não funciona mais. Uma máquina muito boa americana que eu usei para fazer as filmagens, né? De várias fitas, né? Hoje ela está aqui, eu deixo ela aqui como lembrança, que ela não funciona mais, né? Mas é uma máquina americana que o meu irmão me deu de presente quando eu lá cheguei, para que eu pudesse registrar todos esses momentos que eu passei, que eu andei, né? Coisas maravilhosas, né? Eu tenho uma família maravilhosa, não sei como agradecer a Deus por tudo que Deus me deu até o presente momento. Tenho também uma obra maravilhosa que eu vou contar para vocês agora. Agora não, no próximo. Um milagre que Deus fez agora, nesse ano, em abril de 2023. Um milagre salvando a minha esposa, a irmã Elza, porteira, minha companheira nas portas. Foi uma obra muito bonita, muito gratificante que eu vou contar para vocês, tá? Vou gravar possivelmente amanhã, uma obra que eu não tenho palavras para agradecer a Deus por tantas obras. E depois eu tenho também vídeos que eu vou contar livramentos e muita coisa boa, sabe, irmãos? Eu não, olha, eu se ficasse de joelhos para sempre, eu não pagaria metade das benções que Deus deu em minha vida, irmãos.
Foram muitas bênçãos, muitas glórias. Esse Deus é maravilhoso, o Deus que nós servimos, nós é que somos fracos, porque o nosso Deus é maravilhoso e é bom na nossa vida. Por isso, oremos, 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 andamos pela palavra, façamos a vontade do Pai para merecermos as bênçãos que Ele nos dá, ok? Que Deus abençoe vocês, vossas famílias, sejam irmãos que me ouçam, testemunhados, ouvintes da palavra, se inscrevam nesse canal, avisem, convidem os amigos para ouvirem o canal do irmão Abel Sarmento, que vem muita coisa bonita para vocês verem, passarem. Nossa, eu tenho muitas coisas lindas para contar para vocês. Cada uma num vídeo não tão longo, para não ficar pesado, porque as pessoas não gostam de vídeos longos. Então eu faço esses vídeos não tão longos, tá? Para vocês ficarem tranquilos, tá bom? Deus abençoe a vós todos. Fica aí.